Amém, meu querido, glória a Deus. Vamos dar início à palavra. Como eu falei, nós estamos entrando no mês chamado Mês da Família. Nós tínhamos programações especiais, o pastor Nilson Dias, e até a gente está vendo como fazer. Ele viria lançar o seu livro no ano passado. Ele fez um trabalho muito especial aqui, ele veio, passou um final de semana falando sobre família, e a igreja foi tremendamente abençoada, como sempre é quando ele vem. E ele, esse ano, acho que em janeiro, fevereiro, ele lançou um livro falando sobre paternidade, um livro que tem tudo a ver com família, e ele viria agora, acho que dia 17, né? O terceiro final de semana ele viria para lançar esse livro aqui. E não sei se vai ser possível, provavelmente não, mas nós estaremos vendo algumas possibilidades, quer seja por live ou por vídeo, alguma coisa, mas nós estamos programando algumas coisas para esse mês, voltado para a família, tanto os cultos, como pregações, como lives, o que nós pudermos fazer. O pastor Mário e a irmã Maria, eles estão preparando, pelo menos uma vez por semana, eles vão soltar alguns vídeos voltados para a família também. Então, vai ser um mês que você vai receber na tua casa, mesmo que tenha que ser na tua casa, materiais para que possa abençoar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. E eu quero começar falando, eu vou abordar um pouco sobre família, mas não totalmente, mas eu quero já começar a dar uma introdução, e eu quero começar a usar figuras, famílias do Antigo Testamento, para isso daí, e um tempo que as famílias têm sido bombardeadas, um tempo de caos, um tempo de tribulação, não só para as famílias, mas onde as famílias são muito prejudicadas, onde se mexe no bolso, a família é prejudicada. Onde se mexe na saúde, um pai fica doente, a família é prejudicada. Onde alguém perde o trabalho, a família é prejudicada. Nós estamos vendo a necessidade de um afastamento, as pessoas ficarem reclusas em suas casas. Nós temos visto famílias sendo afetadas, nós temos visto o índice de violência familiar aumentar, nós temos visto o índice de divórcio aumentar, nós temos visto tantas coisas, porque de alguma maneira parece que toda crise deságua na família, a família é atingida. E eu quero falar, isso não é por acaso, porque Satanás tem um alvo, e é o alvo dele assim, que ele mira, e que se ele puder, ele coloca todos os canhões malignos voltados para a família, porque ele sabe que a família é um projeto de Deus, e ele sabe que a família é onde Deus derrama da sua graça, do seu amor, é na família, por meio da família, que Deus revela o seu amor paternal, é onde na família nós entendemos o cuidado de Deus, na família, através da família nós conhecemos muito próximo do amor de Deus. Mas a gente percebe que em meio ao caos, Deus sempre age. E eu queria colocar o tema dessa mensagem, eu vou usar uma história muito conhecida e talvez a que mais revele a graça em meio ao caos. E o tema da mensagem é isso daí, a graça em meio ao caos, a graça em meio ao caos. E a gente vai perceber a história que a gente vai estar observando e tirando algumas lições, como tem tudo a ver com aquilo que nós temos vivido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. É uma história que começa no capítulo 6, mas vai até o capítulo 8, então eu vou pensar alguns textos, alguns versículos, até mesmo porque você conhece decora, é a história de Noé, a história do dilúvio. Então, é muito conhecido, então eu só vou pensar alguns textos e depois a gente vai comentar, e na medida que eu for pegando alguns pontos, a gente vai sentindo a necessidade de lendo outras coisas. Mas eu queria ler Gênesis capítulo 6, eu vou ler o versículo 9, o versículo 13, o versículo 14, o versículo 17, o versículo 18 e o versículo 22. Se você quiser anotar, versículo 9, versículo 13, versículo 14, versículo 17, versículo 18 e versículo 22. Por favor, você pode acompanhar comigo. Livro de Gênesis, capítulo 6. Esta é a história da família de Noé.
Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de ciprestes, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Daí vai continuar falando sobre como Noé tinha que fazer essa arca. Daí depois 17, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, você e a sua família estarão seguros em meio ao caos, em meio à destruição. Eu vou derramar a minha graça e vou cuidar de vocês. Versículo 22, Deus traz a palavra para Noé, falando que estava cansado, estava não suportando a violência, como o homem se desviou tanto, como que o homem estava se corrompendo, tantas desgraças, e fala que iria destruir aquela nação, tudo aquilo, mas orienta Noé: você, pela tua integridade, porque você anda comigo, você é íntegro, eu vou salvar, eu vou preservar você e a sua família. Para isso você construa uma arca, faça uma arca assim, desse jeito, com essa medida, use madeira, faça dessa maneira, e assim, e daí você, por causa de uma aliança que eu tenho com você, eu vou preservar você e a sua família. Vocês vão entrar nessa arca que você vai construir. E daí o versículo 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui, você conhece essa história, é a destruição, é o recomeço, a maldade. Deus vem com o juízo, mesmo Deus sendo bom, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que demonstra a bondade e a graça dEle, enviando um plano, um meio de salvação, e mesmo em meio a essa geração corrompida, Ele fala sim que vai destruir, Ele fala que vai enviar o seu juízo, que iria destruir tudo, porém Ele envia um plano. O plano era a arca. Ele pega um homem justo e escolhe esse homem para que construísse uma arca, e fala: você e a tua família vão entrar. Mas a palavra de Deus fala que Noé foi um pregador, um pregoeiro da justiça. Ele, nesse tempo, por conhecer a Deus e saber que a sua palavra era infalível, e que se Deus falou, não interessava se não tinha nuvens, se nunca tinha chovido, se Deus falou que iria acontecer, Noé, sabendo disso, ele se precaveia e ele começa a fazer exatamente como Deus tinha dito. Mas nesse meio tempo fala que ele começa a pregar, ele começa a falar para todo aquele povo, mas aquele povo não está nem aí. O que é isso? Você está doido? Não é doido. E daí a gente fica pensando: Deus é bom, Deus é amor, por que Deus destruiu? Não, a graça de Deus se revela em meio a planos e projetos. Deus, Ele ama, Ele falou que ia destruir Nínive, porém antes de destruir Nínive, Ele manda Jonas falar: olha, Deus vai destruir porque vocês se afastaram, a maldade, a violência, tudo, só que acontece algo, aquele povo se arrepende, e Deus de alguma maneira retarda: não, eu não vou destruir, porque na verdade Deus não quer destruir ninguém. A palavra de Deus fala que Ele não quer que ninguém pereça. Ele manda o juízo, Ele manda o decreto, porém, antes disso, Ele manda um plano, Ele manda uma arca, Ele manda um meio das pessoas ouvirem a sua voz, se arrependerem e entrarem dentro de uma arca. Porém, aquele povo, ninguém deu ouvido para Noé, mas a palavra de Deus fala que Noé e a sua família
em meio ao caos, em meio ao juízo de Deus, em meio à decadência, em meio à destruição, Noé e sua família se encontraram seguros dentro de uma arca. A palavra de Deus fala que as coisas do Antigo Testamento servem como figura, servem como lições, são figuras para nós, e a gente sabe que a arca é uma figura de Jesus, que hoje Jesus é a nossa arca, Jesus é o meio de salvação. Todo mundo que entrar, e até fala pela porta da arca, Jesus fala que Ele é a porta, Ele é o caminho, né? Aqueles que de alguma maneira acreditarem que um dia haverá, não um dilúvio, mas um juízo, um dia todos, essa ordem, como aquela ordem da época do dilúvio, teve um fim, um dia essa ordem terá um fim, e a palavra de Deus fala que será como nos dias de Noé. A palavra de Deus deixa muito claro, como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Meus queridos, o que tinha na época de Noé? Violência, as pessoas incrédulas, as pessoas brincavam com as coisas de Deus, as pessoas se afastavam do que era correto, as pessoas não estavam nem aí com aquilo que era certo. Meu querido, nós temos nos deparado com uma época que as pessoas a gente tem se deparado com situações difíceis, mas tem gente que só está pensando em ganhar dinheiro, tem gente que tem coragem de tentar saquear esses R$600 que o governo está dando para pessoas carentes. Tem gente, eu já vi mais de 3, 4 reportagens de gente dando golpe, isso daí é o que chega, mas quantas pessoas tentando tirar proveito, numa situação onde era para todos, de alguma maneira, estar tentando um ajudar o outro. A gente vê pessoas tentando ajudar, mas a gente vê governantes mais preocupados com posições, com cargos, do que propriamente com a vida humana. A gente tem visto a corrupção, o poder vale mais do que a vida humana. A gente tem visto a maldade do homem, a gente tem visto o interesse, o egoísmo, a gente tem visto tantas coisas, que a hora que eu olho isso daí eu falo assim, gente, e daí a gente pega a igreja e começa a falar, isso é sinal do fim dos tempos. As pessoas, isso, a turma de novo, esse Noé de novo, essa igreja de novo falando. Mas eu quero dizer aqui, eu quero ser o Noé, porque eu e a minha casa, eu e a minha família estaremos dentro da arca, hora que o dilúvio vir. E eu quero dizer que naquela época não tinha nem um sinalzinho, nem a nuvem do tamanho da mão do homem. Eu quero dizer que hoje, nós não estamos vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem, não. Nós já estamos vendo um tsunami se formando, e as pessoas ainda estão assim, ó, será? Será? Mas o que a gente pode aprender com essa história? Quais algumas lições em meio a isso, para que nesse tempo a gente fique, então, pastor, o senhor vai falar sobre? Não quero ainda falar sobre a segunda vinda de Cristo, eu quero falar sobre o que nós podemos fazer, o que a igreja, o que eu e você, ou o que a pessoa que de alguma maneira às vezes vai ouvir essa mensagem, e sempre ouviu a história de Noé, e quais as lições, porque não adianta só a gente conhecer a história, quais são as lições, o que isso serve para mim hoje, o que eu posso aprender com isso. E a primeira coisa que eu aprendo nessa história, com essa história, é o seguinte: Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Gênesis 6, versículo 9, o versículo 17 e 18, por favor, coloque aí. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Por que está falando porque o povo da sua época não era íntegro, era um povo realmente que tinha virado as costas para Deus, era um povo injusto, era um povo violento, era um povo malvado, era um povo que não estava nem aí. Mas a palavra de Deus deixa claro que Noé era diferente, Noé era justo, Noé era íntegro, Noé andava
andava com Deus, mesmo que a sua geração não estava nem aí, não andava com Deus. Noé falava assim: não interessa o que o vizinho da esquerda faz, o que o vizinho da direita faz, o que o meu amigo da direita faz na escola, o que o meu companheiro de trabalho faz, eu sei que eu tenho uma aliança com Deus, e eu ando com Deus, então as minhas atitudes são diferentes de todas as atitudes de todas as pessoas da minha geração, porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu quero dizer que Deus, Ele ouve, Ele olha. Se a gente pensa que não tem diferença entre o justo e o injusto, eu quero provar para você que tem. Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de escolhas. Deus faz acepção de atitudes. Deus faz, olha que a palavra, porque Deus escolhe Noé? Por que não escolheu o outro? Não, porque Deus olha e vê Noé, um homem que se desviava do mal, que olhava. Você lembra lá quando, sobre Jó? Olha meu servo Jó, homem que se desvia do mal. A palavra de Deus fala em Malaquias 3:18, coloca aí. Malaquias 3:18. E depois 1 Samuel 2:30. Então vocês verão novamente que vocês já viram. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero dizer que Deus faz diferença entre aquele que é fiel. Eu quero dizer que a calamidade, o caos, vem para todos. Nós passamos por tribulações, por situações difíceis. Eu quero dizer que as ondas se levantam para justo e para injusto. Eu quero dizer que situações difíceis, o justo e o injusto passa. Aquele que anda com Deus passa por situações difíceis. Aquele que não anda com Deus passa por situações difíceis. Porém, Deus, na hora da situação difícil, Deus olha e fala: esse é meu servo. Espera aí que eu vou soprar um vento de graça. Espera aí que no meio do caos eu vou projetar uma arca. Espera aí que eu tenho um plano que vai livrar esse meu servo. Meu querido, tem diferença. 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O que aconteceu nessa época? Pessoas gritando, pessoas morrendo afogadas. A gente viu o que aconteceu lá esses tsunamis, a gente assiste os filmes, a gente vê as reportagens. Às vezes uma barragem estoura, se vê o estrago que faz. Não dá para mensurar o que aconteceu, o que foi esse dilúvio. As pessoas desesperadas, água vindo de cima, de baixo, dos mares, dos rios, tudo transbordando. E aí, o desespero, e aí, e agora? E Deus? Não, Deus estava desprezando quem o desprezou. E sabe Noé, aonde estava, juntamente com a sua família? Estava numa arca, acima das tempestades, acima dos problemas, acima daquilo que matava todo mundo, aquilo que desesperava todo mundo, aquilo que trazia pavor. Noé, enquanto uns gritavam, Noé adorava, porque Noé tinha aliança com Deus. Meu querido, você quer saber que você está no meio do caos, mas a graça de Deus se revela sobre você. Seja íntegro, tenha aliança com Deus, busque a Deus em todos os seus caminhos, porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo isso que nós vivemos, nós teremos um livramento de Deus. Só para você? Não, para você. E eu acho linda a história de Noé, porque Noé, para sua esposa, para os seus filhos, a palavra de Deus não fala assim: porque o filho de Noé era íntegro, o filho de Noé andava com Deus. Não fala Noé andava com Deus. Mas sabe quem estava na arca? O filho de Noé. Não fala que a esposa do filho tal, de Cão, de Jafé era, não, mas fala que elas estavam.
Eu quero dizer, quem tem aliança com Deus, ele tem promessa não só para ele, mas é para ele e para a sua família. A sua família, eu quero dizer que Deus tem uma arca para a sua família, em nome de Jesus. A coisa está difícil, tenha uma aliança com o Senhor. Segunda coisa, nesse texto eu falei que tem vários textos, eu lembro um que fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando os justos, para pegá-los e trazer em segurança. É Salmo 100 não vou lembrar, Salmo 100 e alguma coisa, fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, vendo, procurando os justos, para os pegar e trazer em segurança. E são tantos textos, são textos e mais textos, mas eu quero passar para frente. Segunda lição que eu tiro: a estrutura que lhe preservará é a que você constrói na obediência. Segunda lição que eu tiro, vou repetir: a estrutura que lhe preservará em tempos de caos, na dificuldade, é a estrutura que você construiu ou que você constrói com a sua obediência. Gênesis, capítulo 6, versículo 14 e 22, versículo 14, diz assim: Deus falando com Noé, você porém, depois ele falava, vai ter um caos, você porém fará uma arca de madeira, de ciprestes, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. E daí continua falando, vai medir tanto, vai ser madeira assim, você vai ter que fazer uma porta assim, vai ter que ter uma janela assim, e Deus começa a falar, e daí termina falando, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Não fala em nenhum momento que Noé falou assim, não, nossa Deus, mas não, peraí, para quê? Calma aí, vamos devagar. Não é assim, que destruir o quê? Calma, ô louco, tenho meu trabalho, eu tenho, puxa, o que eu vou, eu não sei fazer, como que vai fazer, como que eu vou, e depois, como que vai ser? Peraí, não, vamos devagar, peraí. Não, fala que Noé ouviu, e fala que Noé fez tudo, ou seja, versículo 22, Noé fez tudo, ou seja, Noé obedeceu a Deus. E a obediência de Noé fez com que ele tivesse a estrutura necessária para ser salvo juntamente com a sua família. A graça de Deus, e aqui vai, essa é a grande questão, a graça de Deus é o favor merecido. A graça de Deus é que a salvação vem de Deus, o homem não podia fazer nada. Deus envia Jesus, Deus envia o plano, agora cabe ao homem compreender, aceitar, receber pela fé, e a partir do momento que recebe pela fé, passar a obedecer. Vem cá, se Deus não tivesse falado, o projeto da arca não foi de Noé, o projeto da arca foi de Deus, mas quem teve que construir a arca foi Noé. A graça é o projeto de Deus, a graça é Jesus, a graça é Deus enviando o projeto dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer no meu e no teu lugar. Agora a responsabilidade humana é a gente acreditar que um dia nós vamos precisar prestar conta. Um dia o dilúvio virá, um dia o juízo virá. E será que eu construí a minha arca? Ou será que eu acreditei? E será que eu ouvi as palavras e fiz exatamente conforme tudo que Jesus, conforme tudo que Deus tinha falado? A graça é a boa notícia. Noé, eu vou destruir, mas eu vou preservar a tua vida, você e a tua família. Eu tenho uma arca para vocês, a arca é assim, 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 assim. Ah, é? É, só você fazer agora. Ah, é. Meus queridos, eu quero dizer que tem muitos
casamentos destruídos não é por falta da graça de Deus, é por falta da fé do marido. Tem muitos casamentos destruídos, não é pela falta da graça de Deus, não é pela falta do plano maravilhoso de Deus para o casamento, não é pela falta de muitas famílias sendo destruídas, não é pela falta do amor, nem da graça, porque Deus tem dado planos e mais planos. Deus deixou a sua palavra. Nós temos cursos da UDF aqui, a gente percebe, é espalhado a palavra de Deus, várias igrejas, homens e mulheres de Deus se levantando, às vezes passando, um casal passando por crise, ou uma família passando por crise, Deus levanta um homem e uma mulher de Deus para falar, não, vocês precisam fazer isso, é só construir a arca. O problema não é a graça de Deus foi revelada através de uma pessoa, de um pastor, da Bíblia, de homens e mulheres tentando ajudar. O problema é que Noé, ao receber a graça ou a notícia, ele não corresponde da maneira como era para ser respondido, ele não corresponde com fé, ou ele até acredita, mas a hora que ele percebe a história que ele vai ter que carregar, a hora que ele percebe as árvores que ele vai ter que cortar, a hora que ele percebe o trampo que vai dar, a hora que ele percebe a turma olhando do lado e falando, virou crente, a hora que ele percebe tendo que se afastar da pornografia, a hora que ele percebe que vai ter que abrir mão daquele caso extraconjugal, a hora que ele percebe que ele vai ter que abrir mão do seu temperamento, a hora que ele percebe que ele vai ter que fazer algumas coisas, ele prefere não construir a arca. O problema é que ele não constrói a estrutura que na verdade Deus pediu para ele, não pensando em Deus. Deus, ele está no alto e sublime trono, ele está sentado sobre as alturas. Quando Deus pede para Noé construir a arca, Deus estava pensando no próprio Noé, pelo amor e pela graça. Mas Noé, e aqui não é Noé, nós, muitas vezes, a gente acha que Deus, às vezes, pede de nós algumas coisas, achando, está me privando. Não, meu querido, eu quero dizer que tudo que Deus pede para nós, tudo que Deus pede para você, na verdade, Ele está querendo te livrar, Ele está querendo com que você construa algo sobre a rocha, Ele está querendo que você construa uma estrutura para salvar você e a sua família. Quando o carcereiro lá em Filipos está a ponto de pegar a espada e cortar o seu pescoço, está a ponto de se matar, Paulo fala, não faça isso. O carcereiro, mas o que eu vou fazer então? O que eu faço? Ele fala, crê no Senhor Jesus, construa a arca, e será salvo você e a sua família. Eu poderia falar, construir a arca, eu poderia trazer à memória para você o que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 7, final lá de Mateus, eu não coloquei aqui, fala das construções, se eu não me engano, Mateus 7, 24, de 24 a 27, por favor, Mateus 7, de 24 a 27, acho que é isso daí, marquei aqui. Jesus, depois de ensinar, aqui na história de Noé, é Deus falando, Noé, você vai fazer a arca assim, assado e tal, você vai fazer tal. Aqui é Jesus falando quais as posturas do homem construir a sua vida ou a sua família. Seria como o homem pode construir a arca para se salvar em meio ao caos do mundo, em meio a todas as situações. Daí Jesus termina falando, portanto, quem ouve essas minhas palavras, essas minhas instruções, esses meus conselhos, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que poderia ser? O homem que de alguma maneira tem ouvido Deus falar, construa a sua arca. Ou seja, dê ouvido para aquilo que Deus tem falado, porque o que Deus tem falado, na verdade, é para preservar você e a sua casa, a sua família. Quando Ele fala para você perdoar, não é porque Ele quer que você passe nervoso, não, perdoar. Não, Ele quer que você se livre de todo esse sentimento que está causando úlcera, que pode causar câncer, que pode causar tantos malefícios. Pergunta para os médicos, o que a falta de perdão, o que tanto isso daí gera hoje no físico, na alma. Quando Deus está falando, não é que Ele quer que você seja salvo, Ele quer preservar a sua vida. Quando Ele fala tantas coisas. Agora, a questão é o seguinte, e aí a gente sabe, a grande questão, só tem uma questão, é que nós não estamos dispostos, porque fé não é só crer. Eu quero dizer que nós, como nós crentes, sabemos de tudo isso. Eu não estou falando novidade nenhuma para você. Você sabe de tudo isso daí. Agora a questão é que nós não temos a atitude de Noé. Nós sabemos, nós até acreditamos, o dilúvio vem, se Deus falou que vem, vem. Eu sei, eu creio na segunda vinda de Cristo, eu sei que Ele vem, eu creio no juízo, que um dia nós vamos prestar conta, eu creio em tudo isso. Mas o que não me faz construir a minha arca, justamente, é que para construir a arca, eu preciso mudar minha rotina. Você tem noção, Noé teve que mudar a rotina. Construir a arca, espera aí, construir uma arca. Você pensa há 3.000 anos atrás, 3.500 anos, hoje é quase o tamanho, é a metade de um transatlântico moderno, 133 metros de comprimento, é mais do que um campo de futebol, mais do que uma quadra. Daí você pensa, Noé tem a ajuda dos seus filhos, cortar madeira para tudo isso. Pensa, ele teve que mudar a rotina dele, agora você tem que parar, você tem que, além de cortar a árvore, você tem que fazer, eu estou dando, mas você vai ter que cortar a árvore, mas você vai cortar a árvore, e você vai falar o que para os outros? Os outros vão tirar sarro em você, vai falar que você está saindo mais cedo do trabalho por causa que você tem célula, o que os outros vão falar? Você vai falar que você está mudando a tua rotina porque agora você se converteu? Porque agora você está querendo construir uma arca, porque você sabe que é essa arca que vai te conduzir para o céu, para uma eternidade, porque você sabe que é essa arca que vai realmente te colocar acima das alturas, que vai te colocar, fazer os teus pés como as corças, que andam acima das dificuldades. Agora isso tem um preço, a grande questão é que nós acreditamos, mas a hora que eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que mudar o trabalho, eu tenho que levantar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que deixar de estudar aqui para estudar lá, eu tenho que deixar uma amizade, eu tenho que terminar um namoro, eu tenho que parar de ver coisas, eu tenho que deixar de ficar mandando WhatsApp, ficar mandando mensagem, vendo mensagem, eu tenho que fazer o quê? Eu sei o que você tiver que fazer, faça, porque o que vai preservar a sua vida e a sua família vai ser a obediência. Não é só o crer, não é só saber, não é só acreditar, é agir, é fazer, é obedecer. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu querido, Deus está trazendo uma mensagem, uma palavra séria. É tempo de nós experimentarmos a graça, mas a graça, se não tiver uma resposta nossa de fé e ação, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perecer, não porque faltou graça, não porque faltou amor, mas porque faltou resposta. Noé foi salvo juntamente com a sua família, porque ele não titubeou, ele passou de louco, ele passou de velho gagá, ele passou de tudo, mas no dia que veio o juízo, no dia que veio o dilúvio, ele estava literalmente surfando sobre as ondas. Que isso seja uma realidade na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na nossa família, em nome de Jesus. Terceira lição: Deus já proveu o seu amanhã.
Deus já proveu o seu amanhã. Eu sei que em dias de caos, em situações difíceis, quando que vai acabar? Como que vai ser? Gênesis 7, 14 e 15 diz assim: com eles, com a família, entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé. Todos vieram a Noé e entraram na arca. Olha só, Noé, Deus projeta um plano e Noé faz a parte dele. Deus vem, fala que vai destruir o mundo, aquele mundo, aquela... E aí, como que vai ser? E Noé? E depois? E depois? Deus já tinha pensado. Quando Deus fala assim, ó, Noé, eu vou... um animal, um casal de cada espécie. Eu vou fazer, nossa, mas como que eu vou trazer o leão? Como que eu vou trazer o não sei o quê? O texto fala que cada casal, e casal para dar continuidade, porque sabe o que Deus estava fazendo? Estava preparando o mundo que Noé viveria depois do dilúvio. Noé estava preparando aquilo, o aqui, né, estava preparando a arca, estava fazendo exatamente aquilo que Deus tinha pedido. E Deus, e as demais coisas, Deus já estava provendo e preparando, porque os animais, o mundo, a flora, tudo aquilo que ia acontecer, o novo tempo, o novo mundo, tudo aquilo que estava, é prerrogativa de Deus. Isso significa, meu querido, eu e você precisamos fazer aquilo que Deus pede para nós, aquilo que sai da nossa alçada, talvez cortar a árvore Noé conseguiria. Por isso que Deus pede para ele fazer. Agora às vezes, agora vai correr atrás das bicharadas. Não, isso daí não dá. Agora daí aquele que controla todas as coisas só dá uma assovio. De repente vem todos os animais ao comando da voz de Deus. O que isso quer dizer, meu querido? Eu sei que a gente está passando uma época difícil. Eu sei que a gente, às vezes, pessoas já perderam emprego. Eu sei que às vezes pode acontecer de passarmos dificuldades. Quando que vai voltar normal? Será que é daqui um mês? Você ouve tanta coisa, ixi, vai demorar. E as notícias, eu não estou preocupado com notícia, porque aquele que assoviou para os animais virem até Noé, é o mesmo que vai assoviar para que o futuro meu venha até a mim, que o trabalho que eu perdi venha, que o sustento venha, que o maná caia, que a porta de emprego apareça, que se abra. Aquilo, o meu amanhã está nas mãos daquele que é fiel, que é poderoso, que tem promessas para mim, que me ama, que me sustenta, que cuida, que planeja tudo de uma forma perfeita. Aquele que planejou a arca é o mesmo que planejou o futuro, que planeja o meu amanhã. Então, meu querido, como vai ser o amanhã da igreja? Já está planejado, já está decretado, já está confirmado. Por isso que Deus fala lá em Jeremias 29, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz, planos de bênção, planos de dar um futuro para vocês. Meu querido, você não precisa se preocupar como que vai ser amanhã. Faça a tua parte, você é aliançado com Deus, você é íntegro, você está construindo a tua família, você está construindo a tua vida com Deus, você está fazendo a tua parte, o resto pode deixar com Deus, porque Deus é fiel. Aleluia. Meu querido, esse é um medo, e eu sei que nos aflige. Quando que a gente vai voltar ao culto? Você acha que isso não... Sei, às vezes quando eu ouço de algumas pessoas, eu sei que eu fico assim, se você está preocupado com isso, imagine eu. Mas, Deus manda palavras como essa. Marinho, a arca, eles ficaram mais ou menos 1 ano dentro dessa arca. Eles ficaram 1 ano, você tem noção do que é 1 ano mais ou menos? Uma estrutura que, da mesma maneira, uma estrutura da graça, uma
era a estrutura que estava preservando. Deus tinha um propósito, mas eles tiveram que aturar tempo. Eles tiveram que, no mesmo tempo, a estrutura que era a preservação, que Deus estava sob controle, mas os limitava para um propósito maior, que era um novo tempo. E é isso que eu quero falar. Deus tem um novo tempo para a gente, porque a próxima lição e a penúltima, o Deus que envia a tempestade, o Deus que permite o caos, é o mesmo que faz soprar ventos de misericórdia, e ventos de bonança, ventos de paz, ventos de prosperidade. O Deus que envia a tempestade faz soprar ventos de misericórdia. Gênesis 8, 1, 3. Diz assim: então Deus lembrou-se de Noé, não que tinha esquecido, mas no tempo determinado, no tempo que Deus já tinha pré-determinado, fala, agora chegou o tempo. Lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra. E essa palavra vento no hebraico, também aqui tem muito a ver com espírito, enviou o seu espírito, enviou o vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Eu quero dizer, meu querido, você já ouviu isso, mas eu quero falar como profeta de Deus: vai passar. Vai passar, muito em breve nós vamos ver as coisas voltando ao normal, não porque alguém, não por causa de uma ação humana, mas porque o Senhor se lembra de nós, Ele se lembra da aliança que Ele fez com o seu povo, porque Ele tem um plano de começar um novo tempo, uma nova época, e Ele vai soprar o vento do seu Espírito, e vai mandar embora toda maldade, todo o vírus, toda enfermidade, tudo aquilo, e vai pairar sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, o fogo do Espírito Santo, e nós vamos viver o maior avivamento da história, e nós vamos viver um tempo realmente nos preparando para nos encontrar com Ele, aonde o fogo vai nos purificar, o fogo vai purificar a igreja, vai santificar, vai nos preparar. Meu querido, esse tempo de caos, de desespero está chegando ao fim. Deus tem um novo tempo para você. Se você, não só para nós como nação, mas eu quero declarar sobre a tua vida, se você está passando por dificuldade no teu casamento, na tua família, você tem enfrentado problema com o filho, com o marido, com situações, com emprego, com parte financeira, eu quero declarar o vento de misericórdia, de graça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, que o vento do Senhor, o vento do Espírito sopre, restaurando, trazendo um novo tempo, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar, para que serve tudo isso? Por que serve a graça em meio ao caos? Senão para depois de tudo, levantarmos um altar ao Senhor. Se não for para depois que passar, realmente reconhecermos a grandeza, a majestade, a soberania, o poder, o cuidado, o amor, a majestade dEle. Recomece, depois de tudo, recomece da maneira correta. Recomece. Se você tem passado, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou falando que eu não vejo a hora de nós voltarmos aqui, nos reunirmos. Eu não imagino, eu não consigo, eu já imaginei a gente fazendo festa, eu já imaginei a gente pulando, eu já imaginei a gente chorando, eu já imaginei a gente gritando, mas eu não consigo imaginar, porque eu acho que vai ser maior, vai ser melhor do que tudo aquilo que a gente imaginou. Mas eu quero falar algo para você, independente do que você tenha passado, o que esse caos gerou. Eu sei que o vento de Deus vai soprar e vai mandar embora, mas a hora que mandar embora, a hora que chegar o amanhã de Deus na tua vida, a hora que chegar a bonança, a hora que chegar a bênção, a hora que chegar o milagre, a hora que chegar a graça de Deus,
recomece levantando um altar. Gênesis 8:20 fala que depois desse tempo, depois de tanto trabalho construindo a arca, depois da integridade, Noé perseverando, respondendo à graça com fé e com ação, construindo a arca, realmente perseverando, construindo, percebendo que a graça de Deus tinha conservado ele e a sua família, mas também de ter percebido as limitações do que a arca gerou para ele, depois de um ano de sufoco, ter que ficar cuidando de animal, limpando necessidades e tantas coisas. Imagine um ano de dificuldade, mas sabendo que Deus já tinha preparado o amanhã dele, não tinha outra possibilidade. A palavra de Deus fala que a primeira coisa, a hora que cessou as águas, a hora que ele desce da arca, desce os animais, a primeira coisa que ele faz, depois Noé construiu, assim que ele desce, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. E o versículo 21 fala que o Senhor aspirou e se agradou com o aroma daquele sacrifício. Meu querido, de nada vai valer tudo isso, se nós, depois de tudo isso, nós não começarmos ou recomeçarmos a vida construindo um altar onde a nossa vida, não mais animais, mas a nossa vida, como diz Romanos, que nós possamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que as nossas prioridades sejam tudo voltado para Ele, que nós possamos buscar em primeiro lugar o Seu reino, que nós possamos o adorar, que nós possamos reconhecer, fala, Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor estar ao nosso lado quando essa pandemia nos aconteceu, se não for o Senhor estar ao nosso lado quando o meu casamento passou por isso, se não for o Senhor estar ao nosso lado quando eu perdi o trabalho, se não for o Senhor estar ao nosso lado quando o caos nos abateu, se não for o Senhor estar ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos, mas por causa da Tua graça, por causa de Jesus da cruz do Calvário, o Senhor nos manteve, o Senhor com a Tua graça nos alcançou, o Senhor nos salvou, nos libertou, nos curou e nos preservou para a Tua honra e para a Tua glória. Então a minha vida daqui para frente vai ser esse sacrifício, a minha casa será esse altar, a minha vida será esse altar. Eu quero que a minha fala, a minha respiração, o meu andar, o meu agir, possa ser um altar à Tua glória, à glória do Teu nome, ao louvor da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder, em nome de Jesus. Meu querido, são algumas lições, a graça em meio ao caos. Nós temos passado um momento, como nos dias de Noé, mas o Senhor preparou uma arca para nós, mas ela precisa ser construída no dia a dia, a ouvirmos a Sua voz, a obedecer, a praticar, a perceber que Ele está no nosso amanhã, que Ele tem cuidado de nós, e fazer da nossa vida um altar. O Ministério do Louvor tem alguma música? Eu não peguei, não pedi nenhuma, tem alguma aí no gatilho? Senão eu só vou orar aqui, senão eu só oro. Hoje eu fui tão visitado por essa palavra, mas eu quero orar com você. Então, quero orar com você agora, então. Você fecha os seus olhos aí. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra e Te damos graças pela Tua palavra, porque a Tua palavra sempre nos traz vida. A Tua palavra tem esse poder de renovar a nossa fé. A Tua palavra tem esse poder de nos direcionar, de nos revigorar. Ó Deus, Tua palavra, quando muitas vezes nós estamos cambaleando, ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra, ela nos traz de novo ao rumo, ao centro. E muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, muito obrigado, porque
a Tua graça nos alcança em meio ao caos, em meio ao desânimo. A Tua graça, esse plano maravilhoso que o Senhor planejou, projetou para nós em Jesus. Obrigado pela aliança que o Senhor nos proporcionou na cruz do Calvário em Jesus, essa aliança no sangue de Jesus que nos alcança, e que nós possamos viver honrando essa aliança. Ó Deus, as pessoas perderam a noção do que seja honrar uma aliança. Ninguém mais tem compromisso com a aliança, mas nós vimos quão sério é a importância que é ter uma aliança e honrar essa aliança, porque aqueles que honram essa aliança, o Senhor honra a sua aliança, e protege, e livra, e guarda, e leva em segurança. Então que aqueles que têm aliança com o Senhor, que têm aceitado essa aliança pela fé, têm se arrependido, têm se voltado para o Senhor, que possam experimentar os ventos de avivamento, os ventos de restauração, os ventos de cura, em nome de Jesus, os ventos de provisão, ó Deus, de milagres. Entra com milagre, que esse mês, ó Deus, seja um mês, nós sabemos que é um mês de luta, que famílias são atacadas, mas que seja um mês de milagres nas famílias, de restauração, de transformação, de resgate, aonde pessoas possam estar se voltando, aonde pessoas que estavam pensando em se divorciar possam ter realmente os seus relacionamentos, seus casamentos restaurados, filhos que estavam perdidos nas drogas possam ser restaurados, restituídos, ó Deus, que famílias possam ser, ó Deus, renovadas, aquelas que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja provendo já a porta de emprego, já esteja entrando com providência e com milagre em nome de Jesus. Que o Senhor esteja entrando com milagre nesse tempo, ó Deus, que o Senhor já esteja preparando, nós já sabemos que o Senhor já tem o dia preparado para nós voltarmos nos reunir aqui, então que enquanto isso, o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor esteja realmente fazendo a Tua obra, usando pessoas, usando a internet, usando pregações, usando cada um, para que nós possamos nos manter na arca, que nós possamos nos manter firme nessa arca, nesse tempo de dificuldade, de tempestade, de gritos, de medo, de pavor, mas que nós possamos perceber que nada pode nos abalar, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Continue nos acompanhando os nossos cultos, compartilhe as pregações, os cultos, as lives, quanto mais que isso possa alcançar pessoas e vidas para a honra e glória do nome do Senhor, amém. Deus abençoe, estou morrendo de saudade de todos vocês, tem coisas por aí, planos, viu, igual a gente fez um ato aí, tem para dia 17 eu estou projetando algo que vai ser, se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Fique aí ansioso. Deus abençoe.